Olá, caros discentes, bom dia. Vamos dar início nesse momento na nossa aula de número 20 do nosso curso de Cálculo 4, tá? Bem, nesta aula, pessoal, a gente vai ainda estar falando de integral de linha, tá? De um campo escalar. Aqui, nós vamos ainda tá dando ideia de como calcular, né, a integral de linha de um campo escalar através de um processo alternativo. Na nossa última aula, a gente calculou, né, a integral de linha, mostrou como calcula a integral de linha, só que existe um processo alternativo para a gente calcular essa integral de linha, principalmente quando a gente está tratando, pessoal, principalmente quando a gente está tratando de uma curva, né, onde você está calculando a função, digamos assim, quer calcular a integral com relação a S e essa curva está parametrizada com relação a T, por exemplo, tá? Então, a gente viu na última aula que a gente teve que reparametrizar, né, aquela curva para que a gente conseguisse calcular essa integral. Aqui a gente vai ver que a gente consegue calcular essa integral simplesmente fazendo uma mudança de variável, né, de S para T, no caso, na questão da função. Então, esta é a nossa primeira aula, né, da nossa terceira avaliação, já para a nossa terceira avaliação, e né, vamos começar exatamente falando deste tópico. Bem, pessoal, então a gente vai fazer aqui o segundo caso, que é exatamente, né, vamos considerar que nós tenhamos uma curva C representado por, tá? Imagine que essa aqui seja uma parametrização para a nossa curva. R de t igual a x de t, y de t, z de t nas direções de I e JK, respectivamente, quando esse t varre esse intervalozinho aqui de t0 a t1, tá? Onde t é um parâmetro qualquer. Bem, para calcularmos a integral de linha, neste caso, né, faremos uma mudança de variável em 2. Para você recordar o 2, eu peço que você assista exatamente o vídeo anterior, tá? Mas precisamente é essa equação aqui, tá? Ou seja, a gente observa que a gente quer calcular a integral de linha na curva C da função f de xy ds. Observe, ds com relação a s. Mas aqui, ó, observe que a nossa curva ela está parametrizada com relação a t, tá? Então, pelo cálculo de 2, a gente viu que essa integral aqui, ela era dada por essa integral aqui, né? Ou seja, a integral definida, né, de a até b, da função f aplicada exatamente de x de s, y de s, z de s, ds. Aqui a gente não sabe muito bem quanto é s, x de s, y de s, z de s, porque a nossa curva ela está parametrizada com relação a t, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma mudança de variável, tá? Meio que a gente vai fazer trocar o t pelo s, tá? E aí, neste caso, quando a gente for fazer isso aqui é meio abstrato ainda, tá? A gente vai entender muito bem como é que a gente faz isso. Bem, quando a gente for fazer isso, a gente vai ter uma mudança dos intervalos de T0 para T1. E aqui, pessoal, observe, né? Você está trocando, você meio que está fazendo S, né? Você meio que está fazendo S igual a T. Quando você faz isso, você tem que trocar exatamente esse ds aqui, né? Esse ds. E aí você vai observar o seguinte, como é que você faria isso, pessoal? É simples, né? A gente sabe que a função S em verdade, a gente viu no vídeo anterior, que meio que ela é o comprimento, né? A função comprimento de arco, tá? É a função comprimento de arco dessa maneira, basicamente, calculada por essa integral, tá? Então, quando você calcula isso daqui, você vai ter uma função em relação a t. Então, para você calcular exatamente, isolar o ds, né, você derivava, né? Então, quem seria ds dt, né? ds dt. Então, quando você deriva aqui s em relação a t, pessoal, você meio que está derivando aqui essa integral em relação a t. Só que essa integral é em relação a t. Então, a derivada da d integral dá o próprio argumento. Então, isso aqui, no caso, daria o módulo de r' de t, tá? Então, observe que no lugar de ds,
a gente poderia meio que trocar aqui, né? Colocar ds dt, colocar o dt aqui. E isso daqui, pessoal, ds dt, ele é exatamente esse módulo aqui, tá? Essa norma. Então, ó, como ds dt a gente calcula exatamente como isso. Então, essa definição aqui, né? Essa mudança que a gente fez aqui de variável, meio que essa integral aqui, ó, observe que a integral de f de x, y, ds, ela pode se calcular com uma integral de t0 até t1, de f de aplicada exatamente na curva, x de t, y de t, z de t, vezes, né, no lugar disso daqui, ó, observe que eu não mudei nada, só troquei de s para t, né? Quando eu faço aqui, ó, eu cancelaria aqui e voltaria meio para cá, tá? Então, só que ds dt, como a gente acabou de ver, é exatamente o módulo da derivada da curva, tá? Da derivada da curva, da função vetorial. Então, por definição, pessoal, a gente ganha essa nova fórmula de calcular a derivada sem fazer aquele processo de reparametrização. Observe que a gente está calculando em S, né? E aqui a nossa integral, basicamente, ela está sendo calculada em T, tá? Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Observe. Vamos fazer um exemplo. Suponhamos que a gente queira calcular exatamente a integral na curva C dessa função aqui, x² mais y² menos z, ds, onde C é uma hélice circular dada por... Então, observe a nossa hélice, né? A gente já sabe como é uma hélice, basicamente. Ela vai meio que tecendo aqui, né? Certo? Então, ela é cosseno de t, seno de t e t, tá? Essa é a nossa função vetorial aqui, né? Que define, que descreve a nossa curva. A gente está falando que essa trajetória da curva, ela vai exatamente do ponto P, cujo componente é 1, 0, 0, até o ponto Q, cujo componente é 1, 0, 2π, tá? Então, observe, inicialmente eu vou reescrever essa nossa curva aqui. Eu gosto mais dessa anotação aqui, tá? Eu não gosto muito dessa forma aqui. Então, isso aqui é cosseno de t, seno de t e t, tá? Então, quem seria, pessoal? Pela nossa forma, a gente precisa calcular a norma da derivada da curva, tá? Então, ó, quem seria a nossa derivada da curva? Seria a derivada desse vetor aqui, né? Então, a derivada de uma função vetorial é a derivada de cada componente. Então, a derivada do cosseno, menos seno. Derivada do seno, cosseno. A derivada de t, 1. Tá? Então, essa é a derivada. Agora, vamos calcular a norma, né? A norma é a raiz quadrada da soma das componentes ao quadrado, né? Então, vai ficar o quê? Raiz quadrada de seno, menos seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, mais 1 ao quadrado, tá? Então, ó, aqui tu vai ter menos seno ao quadrado, é o seno ao quadrado, tá? Então, vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1, mais esse 1 daqui. Então, vai dar raiz de 2. Então, isso daqui dá raiz de 2. Aí, observe o seguinte, pessoal, que o ponto P, 1, 0, 0, corresponde ao T0 igual a 0, tá? Por quê? Se T0 é 0, no ponto T0, olha, vamos calcular a curva. Vai ficar o quê, pessoal? Cosseno de 0, tá? Ó, se eu faço T0 igual a 0, tá? Se eu calculo a curva, no caso, R de 0, vai ficar cosseno de 0, que é 1, seno de 0, que é 0, e o T é 0, né? Então, vai ficar 1, 0, 0. Então, observe que a gente volta para o ponto aqui. E esse ponto aqui, Q1, 2π, corresponde a T1 igual a 2π, tá? Corresponde a T1 igual a 2π. Por quê, pessoal? Se você faz T1 aqui, no caso, em particular, para T1 igual a 2π, então vai ficar o quê, ó? Cosseno de 2π, quanto é o cosseno de 2π, pessoal? Volta, né? Você deu uma volta completa, então volta para cá, é 1. O seno de 2π, pessoal, é 0. E aqui vai ficar 2π, certo? Então, ó, vai ficar o quê? 1, 0, 2π, tá? Então, volta. Perfeito. Então, ó, você já sabe quem é o T0, quem é o T1 aqui nesse procedimento. Sabe quem é T0, quem é T1, já sabe quem é esse daqui. E aí você já sabe quem é a nossa parametrização da curva. Tá aqui a nossa parametrização da curva. Agora é só calcular a função f na curva. Então, ó, a integral dessa função vai ser o quê? Por definição que a gente acabou de ver, vai ser a integral de 0 a 2π de f aplicada na curva, x de t, y de t, z de t, lembrando quem é x de t? X de t para nós é essa função aqui, né? Cosseno de t, y de t, z de t, tá? É a parametrização da curva, tá?
Só para lembrar. Então, ó, vai ficar o quê, pessoal? X de t não é o cosseno ao quadrado? A regra da nossa função não pega o x e leva ao quadrado, então vai ficar cosseno ao quadrado de t, mais pega o y e leva ao quadrado. Mais o quê? Como o y de t é seno ao quadrado de t, então vai ficar seno ao quadrado de t, menos o z, que nesse caso para nós aqui é t, tá? É t. Perfeito? Vezes a norma dessa derivada aqui da curva, que é a raiz de 2 a gente já calculou com relação a t. Perfeito. Raiz de 2 é uma constante, você pode tirar para fora. Aqui você observa que isso aqui dá 1, né? Então vai ficar 1 menos t dt. E quem é essa integral? Bem, a integral de 1 é t, a integral de t é t quadrado sobre 2, né? Soma 1 e divide pelo 2. Isso aqui de 0 a 2π. E aí é só fazer as continhas, né? Vai ficar raiz de 2, no caso, vai ficar 2π, né? Menos 2π ao quadrado sobre 2, que no caso daria 4π quadrado sobre 2, tá? Sobre 2. Aí quando for 0 vai zerar, né? Vai ficar 0 menos 0. Perfeito, então dá isso daqui. De onde você fazendo os cálculos diretos aqui, né? Você pode cancelar esse 4 com esse 2 aqui, vai ficar só 2π quadrado. Vai ficar raiz de 2, 2π menos 2π quadrado. Você observa que você pode colocar 2π em evidência, né? Para voltar para cá 1, para voltar para cá π, tá? Então, observe que você conseguiu chegar no resultado. Só para recordar, pessoal, eu resolvi esse exemplo aqui. Esse mesmo exemplo aqui, pessoal, foi o exemplo da aula, o último exemplo da nossa aula anterior, se não estou enganado, onde o que foi que eu fiz? Eu reparametrizei essa curva, pessoal. Deu um trabalho muito grande para mim reparametrizar essa curva. Recorde na aula anterior que você vai ver. Deu um trabalho muito grande para mim reparametrizar essa curva em função de S, tá? Logo, pessoal, este processo aqui, ele é mais direto, você observou. E a gente chegou no mesmo resultado, tá? Tente comparar lá. Perfeito? Então, essa é a forma da gente fazer o processo. Então, agora vamos calcular esse outro exemplo. Eu quero calcular a integral na curva C da função x vezes y ds, onde C é a intersecção de duas superfícies. Quem são essas superfícies? A superfície x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 e y mais z igual a 8, tá? Vamos entender melhor, pessoal. Observe. Bem, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, ele descreve o quê, pessoal? Observe que a gente pode escrever isso aqui como se fosse 2 ao quadrado, né? Descreve basicamente um círculo, né? Uma circunferência centrada na origem, em torno dos eixos x e y, né? X e y, observe, x e y. Então, é como se você tivesse aqui e ralho 2, né? Como se você tivesse aqui uma circunferência, tá? Aqui, centrada na origem, de ralho 2. Então, esse ponto aqui para nós valeria 2, né? 2 aqui, tá? De ralho 2. E essa é a superfície. Agora, o que seria exatamente y mais z ao quadrado? Você poderia, observe que é uma reta que, por exemplo, você poderia fazer z igual a 8 menos y mais 8, né? É uma reta nesses dois eixos aqui, ó, y e z, tá? Então, observe, y e z. Então, corta aqui o eixo z, desculpa, exatamente no ponto 8. Aí você teria que acabar cortando aqui o eixo y para cá. Tem essa reta. Então, quando meio que você intersecciona essas superfícies aqui, ó, você tem a superfície aqui no caso do cilindro, né, que meio que é delimitada por esse círculo, e aí aqui para, né, meio que você corta. Então, essa é a nossa curva, no caso. A curva vai ser exatamente essa intersecção, tá? Intersecção das superfícies. Então, para nós, a curva é essa daqui, ó. Tá? Essa é a nossa curva, que é meio que o círculo, só que meio que inclinada aqui, porque a gente está cortando aqui com essa reta, abaixo dessa reta, né? Espero que tenha dado para entender um pouco da nossa superfície. Bem, como é que a gente vai fazer, pessoal? Bem, a gente sabe que
em coordenadas polares, né? Em coordenadas polares, a nossa gama de T, no caso eu estou descrevendo essa função aqui, tá? Ela tem exatamente os seguintes componentes, né? Ela é 2 cosseno T mais 2 seno T. A gente viu lá, já expliquei um pouco coordenadas polares, né? Por quê? Porque, digamos assim, a gente sabe que é o ralho vezes o cosseno de T na direção do X, o ralho vezes exatamente o seno de T na direção de Y. Então, isso daqui descreve meio que essa curva aqui. E observe que se você parametrizar, né, você sabe que o X, você faz X igual a 2 cosseno T e Y igual a 2 seno T, né, você meio que descreve isso aqui na forma de coordenadas cartesiana. Então, o que você vai ter, pessoal? Vamos só para justificar mesmo. Olha, o x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser o quê? Isso ao quadrado, né? Mais isso ao quadrado, certo? Então, vai ficar ó, 4 mais cosseno ao quadrado de t, mais 4 seno ao quadrado de t. Coloca o 4 em evidência, e aí vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá 1, e aí você volta para cá, tá? Então, observe que no caso, essa superfície aqui, né, essa x ao quadrado mais y ao quadrado, a parametrização dela é dada dessa forma, certo? É dada dessa forma. Então, tá aqui a nossa parametrização. O x é 2 cosseno t e o y é 2 seno t, tá? Perfeito. Em outras palavras, observando que x e y devem satisfazer essa equação aqui da circunferência, né? Essa equação da circunferência é meio que a projeção de C sobre o plano XY. Observe. Como eu tô falando, a nossa curva C é essa curva aqui em vermelho, tá? Essa da borda aqui. Então, você pega isso aqui e projeta aqui no solo, você tem exatamente a nossa circunferência. Então, o x e o y devem satisfazer essa circunferência, tá? Devem satisfazer essa circunferência. Então, a gente já sabe que o x e o y, o x ele pode ser parametrizado como 2 cosseno t, o y 2 seno t. E claro, como a gente está tendo a volta completa aqui, né? Então, o t, digamos assim, né, ele está variando de quanto? De 0 a 2π, certo? O t varia de 0 a 2π. T variando de 0 a 2π. Perfeito? Então, ó, observe que eu já parametrizei a nossa função x de t, digamos assim, né, e y de t. A gente já sabe basicamente essas componentes da nossa função vetorial que parametriza a curva. Mas ainda falta nosso z, né? E aí, para isso, a gente vai usar essa nossa outra equação aqui, né? Como ela deve satisfazer também que o y mais z precisa ser igual a 8, né? Y mais z precisa ser igual a 8. Então, a gente sabe que z é 8 menos y, tá? Isolando aqui. Uma vez que eu sei que o y é 2 seno t, então o z é 8 menos 2 seno t. E aí você escreve. Observe que eu só estou escrevendo z, pessoal, mas no fundo é isso daqui, né? Z de t igual a 8 menos 2 seno t, tá? Eu só estou escrevendo assim, igual ao y, que é x de t igual a 2 cosseno t, y de t igual a 2 seno t. Então, o que foi que eu usei, pessoal? Eu observei, ó, a minha curva C está aqui, tá? É a interseção, basicamente, dessas duas superfícies. Se você tem a circunferência, só que essa circunferência, ela meio que está inclinada, porque ela tem que estar, exatamente, ela tem essa direção, né? Ela tem a direção dessa reta, digamos assim, tá? Ela tem a direção dessa reta. Essa é a minha curva. Projeta ela no solo, então, essa equação deve satisfazer, né? A curva, as componentes x e y da curva devem satisfazer exatamente essa equação, tá? Perfeito. E aí, usando essa informação, eu consigo encontrar quem é o z em função de t, né? Ou seja, eu consigo a parametrização de z. Tá aqui a parametrização de z, tá? Então, uma vez que eu já sei quem é x de t, y de t, z de t, eu já sei quem é a parametrização da minha curva, né? Ou seja, a minha curva, ela pode ser parametrizada como r de t igual a 2 cosseno t mais 2 seno t mais 8 menos 2 seno t. Quem é esse daqui? É o x de t, né? O x, y, z, tá? Parametrizado em função de t, certo? Função de t. Então, observe que aqui o meu trabalhinho que eu tive foi exatamente encontrar a parametrização da curva. Então, uma vez encontrada a parametrização da curva, o que eu vou fazer agora? A gente já viu que o nosso cálculo vai depender, né,
Eu vou escrever ela assim inicialmente também, porque eu gosto de escrever assim, para mim calcular a derivada eu acho mais fácil, tá? Então, ó, eu usando, no caso, a nossa definição, que foi dada lá em 3, do cálculo da integral de linha, a gente precisa calcular o módulo da derivada da curva, né? Então, quem seria a derivada da curva? Ó, a derivada de 2 cosseno de t, né? 2 é constante, sai para fora, derivada do cosseno menos o seno, então vai ficar menos 2 seno de t. A derivada de 2 seno de t, 2 sai para fora, a derivada do seno é o cosseno, então vai ficar 2 cosseno de t. Aqui vai ficar a derivada de 8 menos isso daqui, a derivada de 8 é 0, né? Menos 2 sai para fora, a derivada do seno, cosseno, tá? Então vai ficar menos 2 cosseno ao quadrado. Perfeito? Então, perfeito. Vamos agora calcular o norma, né? Então, a norma da derivada vai ser a raiz quadrada das componentes dessa quadrada. Então, ó, aqui, levando isso aqui ao quadrado, vai dar 4 seno ao quadrado. Mais a mesma coisa aqui, levando ao quadrado, vai ficar 4 cosseno ao quadrado de t. A mesma coisa aqui, vai levando ao quadrado, vai ficar 4 cosseno ao quadrado. Por exemplo, se você pega essas duas aqui, né? Coloca 4 em evidência em tudo, tá? Observe, o que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei 4 em evidência em tudo. Então, esse 4 sai daqui, né? Certo. Coloquei 4 em evidência. E aí, observe que esses dois aqui, por exemplo, fica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, dá 1. Então, vai ficar 1 mais cosseno ao quadrado, certo? Só que esse 4 aqui, eu posso tirar ele para fora da raiz, né? Vai ficar 2. Vai ficar 2 vezes 1 mais cosseno ao quadrado, certo? Foi isso que eu fiz. Perfeito. 2 vezes 1 mais cosseno ao quadrado. Assim, pessoal, agora a gente já sabe quem é a norma da nossa derivada. Vamos agora, já estamos aptos, já sabemos o nosso intervalo, vai ser de 0 a 2π, tá? Desculpa. Vai ser de 0 a 2π, certo? Então, já podemos calcular nossa integral de linha. Integral de linha na curva C, x, y, ds, vai ser exatamente a integral de 0 a 2π de 2, né? Observe, pessoal, olha só qual é a nossa regra. Pega o x e multiplica pelo y. Esse x aqui é a nossa função aplicada na curva. A nossa função x, quem é, pessoal? O x está aqui, ó, é 2 cosseno t. O y é 2 seno t. Então, vai ficar o quê, pessoal? Aqui no nosso 2 cosseno t vezes 2 seno t, vezes a derivada da curva. Então, lembrando que isso daqui vai dar o quê, pessoal? A derivada da curva, a gente acabou de calcular, a norma da derivada da curva dá 2 vezes essa raiz aqui, tá? E aí, observe mais uma coisa, tá? Eu tirei exatamente, eu fiz de propósito aqui, né? Observe. Tem 2 mais 2, 4, tá? Mais 2, 4. Então, eu tirei esse 4 aqui para fora. Esse 2 aqui, de onde vem? Vem daqui, tá? Ó, vem daqui, que deu 2 vezes essa raiz, tá? 2 vezes essa raiz. Agora, como eu vou proceder aqui, pessoal? Eu vou fazer uma mudança de variável, tá? Eu vou chamar isso aqui que está aqui dentro de u. 1 mais cosseno ao quadrado de t, eu vou chamar de u. Então, o que seria du, pessoal? Du. Bem, a derivada de u vai ser a derivada disso aqui em relação a t. Então, ó, a derivada de 1 é 0, né? E a derivada disso daqui é uma derivada de uma composta, tá? Deriva primeiro a de fora, né? Por exemplo, tu tem assim, né? Cosseno de t ao quadrado, tá? Então, seria a derivada de, digamos assim, se tu faz isso daqui, u, a derivada de u ao quadrado, né? Que dá 2u, vezes a derivada de u, que é a derivada do cosseno. A derivada do cosseno vai ser exatamente menos o seno, né? Então, vai ficar menos o seno de t. E aí, volta o u é o cosseno. Então, vai ficar 2 cosseno, ó, menos 2 cosseno t, seno t, dt, certo? E aí, como eu quero aqui, ó, trocar esse dt pelo du, o que eu vou fazer? Eu isolo o dt. Então, isolando o dt aqui, eu pego isso daqui e passo dividindo. Então, vai ficar, ó, 1, né? 1 sobre isso, no caso menos, né? Porque tem um menos aqui na frente. Menos 1 sobre isso, du, vai ser igual a dt. Só peguei esse cara aqui e passei já para o outro lado dividindo, tá? Perfeito. Então, ó, a gente já sabe quem é o dt. Agora, vamos reescrever, tá?
Ó, a gente vai continuar aqui, a integral na curva C de x de y ds vai ser igual a 4 vezes a raiz de u, né? Eu chamei isso daqui de u. Isso daqui eu vou continuar repetindo, ó, 2 cosseno de cosseno t, menos, né? Ó, aí eu tô trocando agora o dt. O dt é isso daqui, ó. Vai ficar menos 1 vezes 2 dividido por 2 cosseno de t seno de t, du. Aí já deu para notar por que eu deixei aquele 2, né? Porque vai cancelar aqui, ó. Cancela esse com esse, né? Vai ficar simplesmente menos a raiz de u. Esse menos eu jogo aqui para fora, fica menos 4, a integral de 0 a 2π da raiz de u du, tá? Observe que eu não troquei o integral aqui de integração, tá? O intervalo de integração. Logo, quando eu for fazer o cálculo mesmo, é necessário que eu volte para t, né? Então, ó, isso daqui eu posso escrever como se fosse o quadrado, aí eu uso a regra, né? Soma 1, divide pela potência daqui, né? A regra de derivação, de integração, desculpa. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2 mais 1 dá 3 sobre 2, aqui dá 3 sobre 2 também. Aí, como está aqui embaixo, eu posso multiplicar pelo inverso, né? Vai ficar 3 vezes 3 sobre 2, né? Quer dizer, 2 terços. E aí, vai ficar exatamente o seguinte, isso aqui é elevado a u elevado a 3 sobre 2, de 0 a 2π, tá? E aí, lembrando que u, né, é exatamente 1 mais cosseno ao quadrado do π, que eu chamei, aí eu voltei antes de eu fazer o cálculo. E agora você teria que fazer esse cálculo aí, tá? Teria que fazer esse cálculo aqui, que você ainda poderia escrever assim, né? É a raiz de 1, né? Raiz de 1 raiz de 1 mais cosseno ao quadrado de t elevado ao cubo, né? Aquela regrinha do sol-sombra aqui, né? Observe que aqui o sol, o 2 vem para cá para sol, né? Porque está na sombra, e o 3 vem para cá para dentro para sombra, porque está no sol, tá? Agora, pessoal, quando você for fazer esse cálculo aqui, eu posso afirmar para vocês que isso daqui vai dar zero, tá? Por quê? Porque se você for observar, esse 0 e 2π, com relação ao cosseno, eles são, digamos assim, iguais, né? Então, tu vai fazer uma coisa menos a outra. Menos ela mesma, né? Não, cosseno de... Se pega 2π, quem é o cosseno de 2π? Cosseno de 2π é 1, tá? Então, vai ficar 1 ao quadrado, 1. Vai ficar 2 aqui. 2 ao cubo, 8, né? 2 ao cubo, 8. E aí, ó, vai ficar isso vezes 2, né? Ao cubo, 8. Aí vai ficar isso daqui vezes a raiz de 8, né? Menos 4, menos 8 sobre 3, raiz de 8. Aí tu vai fazer para menos, né? Menos, aí vai ficar mais aqui. Menos, vai ficar mais aqui, aí vai ficar a mesma coisa aqui dentro. Então vai dar zero, tá? Você já até poderia ter concluído isso antes, né? Mas é interessante fazer todos os passos. Então, esse trabalho todo que a gente fez, só para a gente dizer que a integral de linha dessa função dá zero, né? Nesse caso, quando a nossa... o que justifica exatamente essa igualdade, como eu falei para vocês, tá? Bem, pessoal, nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Essa aula é meio pesada mesmo, tá? Ela é bem complicada de entender. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Tente fazer com calma aqui, rever todos os passos que for feito aqui, tentar entender. Observe que o que eu fiz aqui, eu meio que parametrizei a nossa curva. A nossa curva C é essa borda aqui, né? Só que ela tem que satisfazer essa equação quando a gente projeta ela aqui, e tem que satisfazer essa, porque é essa intersecção, tá? Então, meio que eu parametrizei a curva. Após parametrizar a curva, eu simplesmente calculei a derivada da curva, depois a norma dela, né, para mim caminhar para a minha função. Apliquei exatamente a função na curva, né, e multipliquei pela norma da derivada da curva, calculei a integral, que é exatamente a regra, a nossa definição. E a gente encontra o nosso valor, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, e até na nossa próxima aula.